Olá, bem-vindo às entregas de resultados da safra 2019-2020 aqui do IRGA Zona Sul. Devido à pandemia da Covid-19, este ano não iremos realizar as tradicionais entregas de resultados nos NATs locais. Desta forma, os núcleos de assistência técnica e extensão rural de Pelotas, Arroio Grande, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão e Rio Grande irão adaptar seu conteúdo para a plataforma digital. Também contaremos com depoimentos de produtores locais que irão compartilhar um pouco de suas estratégias para a realização de sistemas integrados de produção e irrigação de soja em suas propriedades. Olá pessoal, estamos aqui para a entrega dos resultados do 16º NAT, Santa Vitória Chuí. Dessa forma diferente devido à pandemia do Covid-19. O arroz, desde a safra 16-17, ele vem apresentando um decréscimo de área produtiva e um decréscimo de número de produtores. Na safra 16-17, tínhamos 74.494 hectares. Hoje, na safra de 19-20, apresentamos 66.260 hectares. O número de unidades produtivas vem decaindo também. Na safra 16-17, apresentávamos 152 unidades produtivas. Na safra 19-20, estamos com 137 produtivas. Isso em área representa menos 8.230 hectares de áreas de arroz nessas últimas 4 safras. Um cenário contrário apresenta a soja, que vem num acréscimo de área desde a safra 16-17. Na safra 17-18, onde tivemos a guinada, 18 mil hectares para 32 mil hectares na safra de hoje, com aumento também nas unidades produtivas, passamos de 56 unidades produtivas na safra 17-18 para 82 unidades produtivas nessas safras. Isso representa para nós um acréscimo de 12.735 hectares. Desta forma, dentro das 137 unidades produtivas de arroz, temos 82 unidades produtivas de soja. Falando no cenário climatológico da safra 19-20 no município de Santa Vitória, Chuí, observamos que a radiação solar apresentou-se acima da média. Em precipitações tivemos um índice elevado no início da safra, no final de setembro e início de outubro, o que dificultou o início do plantio da safra do arroz, e baixas precipitações no final do ciclo que desfavoreceu a cultura da soja. Falando em preparo de solo, chegamos para a safra 19-20 com 54% da área preparada, um índice maior do que da safra 18-19, que estávamos com 30%. E observamos para a próxima safra, chegaremos com 65% da área preparada. Observamos que 9.119 hectares já estão com cobertura, o que nos favorece a questão de ciclagem de nutrientes. Na semeadura 19-20 até 31 de outubro, encontramos 66,9% da área semeada, o índice menor do que da safra passada, que estávamos com 94,7% da safra já semeada até essa data. Agora nesse gráfico vamos observar o comparativo de área irrigada da safra 18-19, 19-20. Observamos que na safra 19-20, 42% da área estava irrigada até a data de 30 de novembro, onde na safra 18-19 apresentávamos 49,4% irrigada. Como sabemos, o fator irrigação ele é essencial para elevarmos as produtividades. Quanto antes entrarmos a água em nossa lavoura, evitamos prejuízos. Notamos que a irrigação é um gargalo dentro do nosso NAT. Temos muito a evoluir para melhorarmos as nossas produtividades. Entre as 15 cultivares semeadas no nosso NAT, 50,68% é IRGA 424RI, 39,33% é Gurin TL e 4,54% é IRGA 431. Notamos que 56% da área é de variedades IRGA. Entre cultivares Clear Fields e não Clear Fields, observamos que 97% da área é Clear Field. Isso já é uma realidade do nosso município desde a safra passada, Apenas na safra 16 e 17 que houve 10% não Clear Field. Depois, a área de cultivar Clear Field subiu e se estabilizou. Agora vamos relatar o resultado da safra Santa Vitória do Palmar. Na safra 19-20, tivemos 8.523 quilos por hectare, um acréscimo referente à safra 18-19, que fechamos com 8.204 quilos por hectare.
A nossa produção ela teve uma diminuição, mas isso muito decorrente da nossa área, que diminuiu 4,1%. Falando em faixas produtivas, observamos dentro do nosso NAT que 27 unidades produtivas colheram a menos de 150 sacos por hectare, o que representa 8% da nossa área, 5.321 hectares. 78 unidades produtivas colheram entre 150 e 179 sacos por hectare, o que representa 71% da nossa área. E 32 unidades produtivas colheram 180 ou mais sacos por hectare, que nos representa 21% da nossa área, 14.030 hectares. Soja. Falando em soja, como percebemos, ela vem num acréscimo de área. Em Santa Vitória do Palmar, essa diferença representa 4.459 hectares a mais. No Chuí, mais 335 hectares tiveram nessa safra, comparando com a safra 18 e 19. O 16º NAT apresentou um acréscimo nessa última safra de 4.794,4 hectares. Falando em produtividade da soja, o 16º NAT fechou na safra 19 e 20, 37,3 sacos por hectare, uma queda de 23,7% da safra 18 e 19, que estávamos com 48,9 sacos por hectare. Falando em produção, o 16º NAT apresentou uma queda de 10,23%. Fazendo um comparativo da relação de área de arroz com a relação de área de soja, observamos que na safra 18 e 19 tínhamos 1 hectare de arroz para 0,4 hectares de soja. E nessa safra, com a diminuição do arroz e com o aumento da soja, observamos uma relação de 1 para 0,49. Falando em faixas produtivas, notamos que 55 unidades produtivas colheram menos que 40 sacos por hectare, o que nos representa 74,54% da área. 19 unidades produtivas colheram entre 41 e 54 sacos por hectare, o que nos representa 17,56% da área. E apenas 8 unidades produtivas colheram acima de 55 sacos por hectare, o que nos representa 7,9% da nossa área. O 16º NAT semeou nesta safra, 19 e 20, 23 cultivares, onde 34,94% da área foi semeada de Tec-Irga e 26,40% da área de Valente. As demais 21 cultivares ocuparam 40% da área. Falando da relação das cultivares RR e das cultivares IPRO, Santa Vitória nessa safra teve 66% da área semeada em cultivares RR. Na safra passada, essa relação era de 74% de RR com 26% de cultivares IPRO. Finalizando a entrega dos resultados do 16º NAT, convido-os a assistir 2 relatos e experiências positivas de nossos produtores, do gerente da Agropecuária Canoa Mirim, Lauro Ribeiro, e do agrônomo da Granja São Miguel do município de São Juí, Marlon Fraga. A Agropecuária Canoa Mirim produz arroz há muitos anos. E de 15 anos para cá nós tivemos uma evolução muito grande, assim como a lavoura arrozeira gaúcha, onde trabalhávamos somente com a monocultura do arroz e com uma pecuária bastante extensiva, com uma rotação a cada 4 anos. E hoje nós temos um cenário totalmente diferente, que é uma grande diversificação de culturas, entrada da soja, a sistematização, o milho, até culturas de inverno e pastagens também estão fazendo parte da nossa propriedade hoje. Há mais de 10 anos começamos a sistematizar as áreas, buscando reduzir os custos operacionais e também otimizando a nossa mão de obra, podendo também valorizar nossos colaboradores de maneira mais adequada. A sistematização ela permite uma redução de custos na irrigação e também nas operações. Por não haver taipas, conseguimos fazer muito mais rápido as operações com as máquinas. No segundo momento, também em torno de 10 anos atrás, começamos o cultivo da soja, que no primeiro momento foi para fazer uma rotação com a lavoura de arroz para controlar melhor as ervas daninhas. No segundo momento, há uns 6, 7 anos atrás, a soja começou a virar uma cultura importante no nosso negócio. Assim, foi contratado profissional específico para a soja e também foi designado máquinas específicas para a soja. A partir deste momento, a soja começou a ganhar importância, inclusive no resultado da empresa, trazendo um retorno extremamente interessante. Além disso, também tivemos uma grande evolução na questão de aproveitamento de áreas. Portanto, o advento da soja incrementou a utilização da nossa terra, permitindo com que cultivássemos todos os anos arroz, soja, no sistema ping-pong, como muito bem colocado em várias pesquisas do IRGA como uma ótima alternativa.
Assim estamos conseguindo cultivar mais vezes a nossa área, conseguindo dar um retorno melhor para ela. Para incrementar a produtividade de soja, é essencial buscar atingir o melhor momento de plantio e também a drenagem ser extremamente eficiente. Isso era uma das grandes perseguições que tínhamos. No entanto, a questão da área sistematizada ainda acabava sendo uma dificuldade, pois tínhamos que tirar a água de maneira extremamente rápida e acabava, por vezes, matando a soja em algumas chuvas mais significativas. No ano de 2019, a uma comitiva aos Estados Unidos, visitamos produtores da lavoura arrozeira americana. Em 2019 foi realizada uma visita às lavouras norte-americanas, na qual foi constatado que grande parte dos cultivos de sequeiro realizados naquelas áreas estavam extremamente saudáveis apesar do grande excesso de chuvas, no qual foi constatado que 99% no mínimo estavam em cima do sistema de camalhões, ou sistema de sulcos. Esse sistema ele foi bastante analisado por toda a comitiva que esteve lá e entendemos que seria uma boa solução, pois a realidade deles era muito parecida com a nossa realidade. Portanto, buscamos trazer essa tecnologia para a nossa realidade e assim conseguimos já fazer no ano passado 50% da área em cima do sistema de sulcos ou camalhões, como a gente pode chamar, tendo um resultado bastante expressivo. Por quê? Primeiro, ele transformou nossa drenagem extremamente eficiente. Conseguimos, por ter uma macro-drenagem eficiente, conseguimos melhorar nossa micro-drenagem, conseguindo evitar grande número de perda de plantas por excesso de chuvas. E num segundo momento, houve aquela grande seca que todos nós participamos no ano anterior, que conseguimos também irrigar essa soja, devido a todo o nosso sistema de irrigação que a lavoura arrozeira tem. Conseguimos aproveitar esse sistema e também melhorar nossas produtividades nesse momento. Além da soja, também vislumbramos que poderíamos acrescentar outras culturas à nossa realidade. Já no ano passado, cultivamos uma parte de milho, né, e também estamos buscando algumas alternativas de cultivos de inverno, que poderão agregar valor à nossa propriedade. Essa diversificação de culturas está permitindo com que o risco da nossa atividade seja reduzido, pois estamos tendo inúmeras culturas de sequeiro, assim como arroz irrigado e culturas de inverno, aproveitando melhor nossas máquinas, como por exemplo conseguimos plantar a lavoura de milho com a mesma semeadeira da soja, porém em setembro, conseguimos plantar a lavoura de soja em outubro e início de novembro, e também conseguimos aproveitar as pastagens e os cultivos de inverno com as semeadeiras de arroz lá no segundo semestre. Então, estamos aproveitando muito melhor nossos insumos, nossas máquinas e nossas áreas. Assim, estamos agregando valor ao nosso produto, à nossa atividade. Também podemos destacar que a questão de mercado ela é fundamental para a nossa região. Nós somos uma região extremamente monocultora. Há muitos anos somos monocultores. Desde o advento da soja, estamos começando a diversificar mais nossas culturas. E essa diversificação permite com que nós tenhamos uma perspectiva de preço travado da soja, uma perspectiva de preço travado do milho. Nós conseguimos, dessa maneira, reduzir nossos riscos extra-lavoura, que são extremamente importantes, e também conseguimos trabalhar de maneira muito mais saudável. A rotação de culturas ela é muito benéfica para o sistema, pois conseguimos deixar o solo coberto e também controlar as plantas daninhas que poderão vir a trabalhar nos nossos cultivos. Com toda a otimização que estamos falando da questão de culturas, não podemos deixar de lado também a otimização que estamos tendo com a nossa eficácia de trabalho. As tecnologias que estão vindo, como o próprio RTK, tecnologia GNSS para direcionamento de máquinas, como os mapas que fazemos para as taipas, conseguimos fazer todo o planejamento antecipado para que depois apliquemos no campo e fique tudo da maneira que nós desejamos que fique. Também temos a precisão de operações, conseguimos ganhar aí em torno de 10% na eficiência da operação com o uso de piloto automático. Além disso, também captamos mais informações como mapas de colheita para a nossa tomada de decisão, que ela é extremamente importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais as nossas produtividades, a nossa eficiência e direcionar os nossos recursos para onde vamos ter mais resultado para a empresa. O grande desafio que temos é buscar estes dados e transformá-los em informação para que nossa tomada de decisão seja mais assertiva possível e que a gente maximize nossos resultados. Portanto, a nossa empresa vai seguir investindo em pessoas, em treinamento
e inovação, porque a gente acredita que esse é o nosso futuro. Somos produtores de arroz aqui na divisa entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí. Nessa safra, a Agropecuária São Miguel completou 34 colheitas. Inicialmente fundada pelo meu avô e pelo meu pai no ano de 1986, mas há mais de 15 anos liderada pela minha mãe, Leila Souza. Aqui na Agropecuária São Miguel, hoje em dia, além de sermos produtores de arroz, também trabalhamos com soja e pecuária de corte, principalmente por acreditar que a lavoura de arroz deve estar inserida num contexto maior. Não é mais uma escolha da lavoura de arroz, e sim uma necessidade que mantenhamos um sistema mais completo. Tenhamos rotação de cultura, integração com pecuária, coberturas de inverno, para que assim possamos garantir a rentabilidade e a sustentabilidade da lavoura ao longo dos anos. Fui questionado sobre quais são as nossas estratégias para garantir as épocas de semeaduras das lavouras de grão de verão. E justamente eu acredito que o primeiro passo seja a formação de um sistema integrado de produção. De nada adianta nós termos uma infinidade de disponibilidade de mão de obra, maquinário, tecnologia, se o nosso sistema nos torna ineficientes. Então, eu acho que para começarmos a falar sobre época de semeadura, precisamos planejar e bolar um bom sistema. Para ser mais prático, aqui na Agropecuária São Miguel, a gente tenta chegar no inverno, nessa época, com a lavoura de arroz 100% pronta quanto ao preparo de solo. Não só pensando na própria cultura, mas também na dedicação que vamos poder dar à lavoura de soja na saída do inverno e início de primavera. Se tivermos a lavoura de arroz pronta, nas primeiras janelas que possamos trabalhar, a gente consegue ter uma qualidade nos preparos da lavoura de soja, que se dão, em sua grande maioria, sobre as restevas de arroz, e assim conseguimos garantir as épocas das duas culturas, além da qualidade dos processos. Na safra 19-20, nós tivemos um acréscimo médio de produtividade de 5 sacos por hectare nas áreas que tiveram esse manejo de cobertura de inverno e pastejo com a pecuária. E acreditando nisso, a próxima safra terá 85% da sua área semeada em cima de áreas com cobertura vegetal de inverno e pastejo. Entendemos que a pecuária é parte fundamental desse processo para elevar os nossos tetos produtivos e completar o nosso sistema. Além do ganho em produção de grãos, também temos o acréscimo na produtividade pecuária em quilos de carne com qualidade e sustentabilidade. Vários são os desafios para as próximas safras, na safra seguinte, mas acredito que um dos maiores desafios é, mesmo com essas flutuações e variações, tanto nos preços dos produtos como nos preços dos insumos, que nós mantenhamos nossos planejamentos, mantenhamos nossos planos, para que a gente não esqueça de onde se quer chegar. Talvez seja mais sensato basearmos nos resultados das últimas 5 ou 10 safras e não analisarmos apenas um ano. Esses resultados a longo prazo nos dão maior segurança e para que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável. Acredito que se mantermos o nosso plano, um plano bem pensado, executarmos ele com qualidade, acreditar nele, temos boas chances de ter bons resultados, boa lucratividade e manter o nosso negócio ao longo dos anos. Vamos trazer agora então os resultados desta safra da estação do IRGA de Santa Vitória do Palmar. Atualmente nós desenvolvemos e cultivamos experimentos com a cultura do arroz irrigado, da soja e mais recentemente na última safra voltamos a trabalhar com milho em rotação com arroz. Anualmente nós cultivamos em torno de 1.200 parcelas de arroz
e 250 a 300 parcelas de soja e milho. E ainda o programa de melhoramento de arroz irrigado com tolerância a baixas temperaturas, que tem um tamanho de mais ou menos 5.000 linhas de materiais. O foco da estação ela ainda permanece com o melhoramento genético, né? E a área demandada para isso é em torno de 75% a 80% dos ensaios realizados na estação. Então são realizados inúmeros ensaios de melhoramento e também manejo das culturas de arroz irrigado, soja e mais recentemente agora o milho. Bom, eu vou trazer mais especificamente os resultados dos ensaios que foram apresentados no roteiro técnico. Esse ano então a gente realizou lá em 6 de março um roteiro técnico na estação. Foi uma manhã bem proveitosa que a gente discutiu diversos temas, né? E eu vou trazer aqui 2 resultados de ensaios que foram apresentados durante essa manhã, né? O primeiro é o ensaio de bioclimático da soja, que é o ensaio de épocas de semeadura que a gente já vem fazendo há algum tempo na estação de Santa Vitória do Palmar, onde que a gente semeou este ano em 3 épocas, 31 de outubro, 21 de novembro e 13 de dezembro, com 5 materiais diferentes, 5 cultivares com diferentes grupos de maturação. Aqui a gente não pensa muito na cultivar, mas sim na diferença de grupo de maturação. Por isso que a gente tem cultivares de 4,8 até 7,8, essa variação então do grupo de maturação. Bom, e além desses 2 aspectos, ainda temos associado a questão da irrigação. Então nós temos ele irrigado e não irrigado. Já trazendo então aqui os resultados de produtividade dos 5 materiais nas 3 épocas, eu apresento inicialmente o irrigado, né? Notamos que os materiais eles foram bem produtivos e não tivemos grandes diferença entre os materiais. Então o que demonstra os resultados desse gráfico é que as melhores épocas de semeadura são no final de outubro até meados de novembro. E esses dados eles vêm se repetindo ao longo dos ensaios que a gente vem realizando na estação. Quando a gente olha a média de produtividade dos 5 materiais em cada época, fica bem claro esse declínio de produtividade então com um atraso da semeadura, né? Então as melhores épocas final de outubro até meados de novembro. Pelo gráfico a gente pode ver que aí em fevereiro e março nós tivemos aí chuvas quase insignificantes, né? Então nós tivemos um resultado já no ensaio, durante o ciclo da cultura, já era bem, demonstrava bem o estresse que as plantas de soja estavam sofrendo pela falta de água. E os resultados de produtividade não foram diferentes, né? Nós tivemos aí uma redução drástica das produtividades no ensaio sem irrigação, né? Se a gente pegar a média dessas 3 épocas aí, a irrigação ela nos proporcionou um aumento de 40% da produtividade, né? Um dado bem expressivo, bem significativo, então demonstrando a importância que essa ferramenta aí pode ter para a gente manter os potenciais de produtividade dessa nossa cultura. Outro ensaio que eu vou trazer os resultados aqui para os senhores é do milho em rotação com arroz, né? Como eu já mencionei antes, a gente voltou a fazer pesquisa na estação e este ano nós fizemos um ensaio de níveis de manejo. Nós tínhamos 3 níveis de manejo, um médio, um alto e um muito alto, e eles se diferenciaram pelo estande de plantas, né, que a gente tinha da área, pela adubação e pelo fator irrigação. Então, basicamente foram esses 3 fatores que determinaram cada nível de manejo. Os 3 níveis que tínhamos, então, o médio, nós implantamos 7 sementes por metro quadrado e
tivemos um total de 132 kg de N aplicado e de 128 kg de potássio. E ele não foi irrigado, esse nível era sem irrigação. Já no nível alto, nós tínhamos um estande um pouquinho maior, 8 sementes por metro quadrado, uma adubação de N superior ao nível médio, 177 kg, de potássio também superior, 158 kg por hectare, e tivemos o uso da ferramenta de irrigação, e que no total 4 vezes foram realizadas irrigações. E no nível muito alto, nós aumentamos um pouquinho o estande de plantas, semeamos 9 sementes por metro quadrado, também aumentou-se a adubação, 192 kg de N aplicado e 168 kg de potássio. E a irrigação foi a mesma do nível alto, 4 irrigações. Durante o ciclo da cultura, a gente já notou uma diferença drástica no quesito do irrigação, né? O nível médio ele sofreu muito com a seca, né? Por essas imagens dá para ver a grande diferença já do porte de planta, e a produtividade ela não foi diferente, né? Então o nível médio ele nos proporcionou aí 6.500 kg por hectare, né? Até uma produtividade razoável, por uma condição sem irrigação. Mas num nível alto, quando a gente lançou de fazer irrigação e tivemos uma adubação superior, nós já partimos para um patamar de 10.700 kg por hectare. E quando aumentamos ainda um pouquinho mais a adubação e o número de plantas por hectare, nós chegamos num patamar de 12.134 kg por hectare. Então a gente está voltando a pesquisar um pouquinho do milho em rotação com arroz, e a ideia é a gente continuar com algum ensaio desse nível na estação. E antes de concluir, eu vou deixar aqui as circulares técnicas, né? Que o IRGA ele vem lançando frequentemente circulares técnicas e que contemplam esses assuntos que foram abordados aí na entrega de resultados. E estão todas disponíveis lá no site do IRGA. Bom, então é o que eu tinha para apresentar. Eu gostaria de encerrar agradecendo a toda a equipe lá da estação. É um trabalho árduo que a gente realiza anualmente, e convidá-los para nos visitarem lá na estação. A estação está sempre de portas abertas e estamos lá para recebê-los. Para finalizar, vou apresentar algumas atividades que o 16º NAT realizou durante a safra 19/20. Nós realizamos 3 eventos, sendo o primeiro o Caminho da Soja na Zona Sul, que contou com a presença de 3 palestrantes e em torno de 130 participantes. A nossa tradicional Noite do Arroz, que ocorre todos os anos na Expofeira de Santa Vitória do Palmar, contou com a presença de 3 palestrantes e em torno de 85 participantes. E também realizamos um excelente roteiro técnico na estação de Santa Vitória do Palmar, que contou com 4 estações e em torno de 77 participantes. Também participamos da organização do Dia de Campo Estadual, que ocorreu em Cachoeirinha, da 30ª abertura oficial da colheita do arroz, que ocorreu em Capão do Leão, e também de alguns treinamentos, como, por exemplo, o alinhamento da pesquisa e extensão, que ocorreu em Cachoeirinha, o Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, em Balneário Camboriú, onde nossos colegas publicou trabalhos científicos. Também numa discussão técnica com os pesquisadores da Embrapa sobre o tema plantas daninhas. E na Fazenda Corticeira sobre um treinamento de Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Com a chegada da pandemia, os nossos treinamentos vêm sendo online, onde até então já realizamos 3 treinamentos. O nosso NAT realizou 5 cursos de mão de obra, onde foram treinados cerca de 101 colaboradores. E também realizamos um treinamento sobre qualidade de plantio de soja,
que foi ministrado pelo professor Hilton Green e sendo um público de 36 participantes. Uma das etapas mais importantes da certificação de semente é as vistorias de campo, onde no nosso município foram vistoriadas cerca de 676 hectares, sendo 632 hectares aprovadas. A vistoria ela é feita em 2 etapas, sendo a de floração e a pré-colheita, que nos demandou cerca de 20 dias para vistoriar toda a área. Outra demanda do nosso NAT foi o levantamento topográfico, visando a melhoria dos canais de irrigação, e contamos com o apoio do nosso colega Manuel. Até então realizamos um total de 188 amostras, onde são enviadas a Cachoeirinha, ao laboratório de solos. Também realizamos alguns protocolos que são de auxílio à pesquisa, como a avaliação da compactação do solo, a avaliação da fertilidade estratificada e também o acompanhamento da nova cultivar Irriga 431, que é acompanhado desde a semeadura até a colheita. Nessas safras iremos contar com o selo ambiental pela primeira vez em Santa Vitória do Palmar, onde a Agropecuária Canoa Mirim está apta a receber. Algumas atividades que são realizadas na Estação de Pesquisa de Santa Vitória do Palmar, como a semeadura do arroz, semeadura da soja, os tratos culturais, as inúmeras avaliações que são realizadas em cada parcela, a colheita. Na entre-safra são realizadas as avaliações de componente de rendimento, o rendimento de engenho e, enquanto isso, no campo, cobertura do solo, no intuito de proteger o solo e aguardar a chegada da próxima safra. E para finalizar, gostaria de agradecer a toda a comunidade arrozeira de Santa Vitória do Palmar e de Chuí, agradecer aos nossos colegas do 16º NAT e desejar uma ótima safra.